Amém, igreja? Amém, minha igreja? Amém, meu pastor? Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, pastor. Isso para nós é novidade, nós estamos conversando através de um vídeo, mas o Senhor que assim o quis. Porque ao Senhor pertence todas as coisas, inclusive o nosso querer. Porque às vezes nós queremos algo e o Senhor diz que não é assim. Ele não quer dessa maneira. Ele quer da maneira dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos fazer, não um estudo, mas um bate-papo via vídeo de 50 minutos, porque essa hora que você está começando a ver esse bate-papo, são 6 horas. Nós vamos até 10 para as 7 para parar com esse estudo e podermos começar às 7 horas o culto, que você também estará participando através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos aprender, ou melhor, discutir, no bom sentido, as doutrinas que são estudadas nos seminários. E hoje nós vamos falar sobre antropologia, que é uma palavra oriunda do grego, no qual anthropos significa homem, humanidade, e logos é o estudo. Ou seja, essa palavra significa estudo sobre o homem, como Deus nos criou. E nós temos o auxílio de uma apostila, a qual nós vamos usar, fazendo a leitura. E eu vou te pedir que, se você tiver alguma dúvida durante a nossa conversa, o nosso estudo, você escreva, guarde-a com você. Ao terminar, você envia para mim a sua dúvida e eu vou tentar, na semana que vem, te responder dentro do estudo. E espero que não seja também a minha dúvida, mas eu vou tentar, de qualquer maneira, tentar dirimir as nossas dúvidas. Amém? Amém. Vou tentar tirar as nossas dúvidas. Então vamos lá. A introdução diz assim: o fundamento e a razão de ser da religião cristã apoia-se numa relação vital entre duas pessoas, Deus e o homem. Portanto, para que a teologia seja fiel à sua proposição e significado, deve prender-se não só ao estudo da revelação de Deus, mas também do homem. É necessário conhecermos suficientemente o homem para não cairmos em erros irreparáveis. Um erro da nossa parte quanto à origem, o propósito da existência e o futuro do homem dificultará nossa compreensão do propósito de Deus para com a humanidade como um todo. Convém, pois, que conheçamos o homem na sua constituição e sua posição dentro do propósito de Deus. Tudo quanto pudermos conhecer sobre o homem e sua natureza nos servirá no estudo de seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Compreendido isso? Compreendi. Então vamos passar para o tópico 1, que diz assim: origem e criação do homem. A Bíblia, no livro de Gênesis, apresenta 2 relatos da origem do homem harmônicos entre si. O primeiro, no capítulo 1, versículos 26 e 27. E o outro, no capítulo 2, versículo 7. Partindo desses 2 textos e de todo o contexto que trata da obra da criação do homem, chega-se às seguintes conclusões. 1. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Antes de Moisés tratar da criação do homem com maiores detalhes, ele nos leva a conhecer o decreto de Deus
quanto a essa criação nas seguintes palavras: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis 1:26. A igreja geralmente tem interpretado o verbo façamos, no plural, para provar a autenticidade da Trindade, ou seja, mostrar que através desse texto você chega à conclusão que existe três pessoas em um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Alguns eruditos, porém, são da opinião que essa palavra expressa o plural de majestade. Plural majestático é quando a pessoa, para não se dar a autenticidade, ou relevo, melhor dizendo, relevo, é perguntado: você fez tal coisa? Fizemos sim. Ou seja, ela atribui como se fosse não só ela ter feito, mas com mais alguém. Isso é um plural majestático. Amém? Isso é modéstia, né? É modéstia, exatamente, é modéstia. É uma parte que a pessoa toma para si como modéstia. Né? Outros a tomam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. Todavia, outros o consideram como plural de autoexortação. Tem-se verificado, porém, que essas três últimas afirmações são contrárias àquilo que pensam e expressam os pensadores e teólogos mais conservadores, que creem que o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina, reunida em conselho para a formação do homem. Ou seja, quando Deus usou esse verbo, né, no plural, façamos o homem, segundo alguns historiadores, segundo alguns teólogos, não seria um plural majestático, mas sim que Deus estava realmente dando relevância à existência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, o qual não são três deuses, mas um Deus só. Assim é a Trindade, e nós vamos chegar com relação a esse estudo da Trindade. Amém? Amém, igreja? Amém. Continuemos. 1.2. A criação do homem é um ato imediato de Deus. Algumas das expressões usadas no relato da criação do homem mostram que ela aconteceu de uma forma imediata, ao contrário do que aconteceu na criação dos demais seres e coisas da criação em geral. Por exemplo, veja as expressões: e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Isso é Gênesis 1:11. Disse também Deus, povoe as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Está em Gênesis 1:20. Compare estas declarações com a que segue. Criou Deus, pois, o homem. Gênesis 1:27. Qualquer indício de mediação na obra da criação que se acha contida nas primeiras declarações referentes à criação das aves do céu e dos seres marinhos independe da declaração da criação do homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem e imediatamente levou a efeito. Ou seja, Deus planejou fazer o homem, criar o homem, e na hora ele fez o homem já adulto. Não nasceu uma criança, não foi feita uma criança, foi feito um ser adulto como nós somos hoje. Deus criou o homem na sua plenitude. Ficou Amém. entendido? Entendi. Se não entendeu, pergunte para mim depois que a gente vai tirar as nossas dúvidas. Amém? Amém. 1.3 diz assim: o homem foi criado segundo um tipo divino. Com respeito aos demais seres, tais como os peixes, as aves e as bestas da terra e dos mares, lemos que Deus os criou
segundo a sua espécie. Isso quer dizer que eles possuem formas tipicamente próprias de sua espécie. O homem não foi criado assim, e muito menos conforme o tipo de criaturas inferiores. Com respeito a ele, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Assim, em todo o relato bíblico, o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais na sua criação. Ou seja, Deus não nos criou como criou as espécies. Elas foram criando a maneira que foi surgindo, Deus foi criando elas. Já o homem não. Foi criado com requinte, com esmero, com cuidado. Foi criado com muito carinho. Ou seja, Deus nos ama independente de toda a sua obra. E se você olhar, se você observar, um pôr do sol, você está à beira-mar e olha o sol se pondo, é uma coisa maravilhosa. É algo indescritível. Quem já viu, quem já esteve, por exemplo, em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, ou no Amazonas, como eu estive, ali no Rio Negro, e você vê o sol se pondo, parece que ele está caindo na água. Ou nascendo, parece que ele está saindo da água. Isso não tem, gente. Não tem como não dizer que Deus não criou. Mas Ele nos criou muito mais, com mais esmero do que essas coisas. Deus se preocupa conosco muito mais do que com toda a criação. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Compreendido isso? Amém? Vamos para o item 1.4. Os elementos da natureza humana se distinguem, tá? A distinção. Em Gênesis 2:7, vemos a distinção clara entre a origem do corpo e da alma. O corpo foi formado do pó da terra, um material pré-existente. Na criação da alma, no entanto, não foi necessário o uso de um material pré-existente, mas sim de uma nova substância. Isso quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. Deu para entender? Deus formou o homem e formou a alma. Não de algo existente. Nós fomos criados do pó da terra. A alma não. Ela foi criada à parte. A alma foi o sopro depois que soprou? Isso, é isso que nós vamos ver agora. Isso. A Bíblia diz assim: diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está em Gênesis 2:7. Outras passagens das Escrituras que falam da dupla natureza do homem são Eclesiastes 1:7, Mateus 10:28, enfim, são várias outras, tá? Então, nós podemos ver que a distinção, inclusive, entre quando Deus formou o homem do pó e soprou, criou a alma do homem. Tá certo? Amém. Vamos lá. 1.5. O homem foi criado coroa da criação. O homem é apresentado nas Escrituras como a obra-prima de Deus. Criado o homem, a criação estava coroada. Ou seja, nós somos a coroa, aquilo que fica por cima, mostrando a nossa realeza em Deus. Não em nós, em Deus. Deu para entender isso? Amém. Tá? Tal qual foi dever e privilégio do homem fazer com que toda a natureza e todas as demais coisas criadas, colocadas debaixo do seu governo, servissem à sua vontade e a seu propósito, para que por ele e todo o seu glorioso domínio glorificassem todo-poderoso Criador e Senhor do universo. Ou seja, é através da nossa realeza em Deus que nós vemos que a natureza em si nos é submetida por Deus.
O homem é o ser que mais modifica o lugar que ele mora. Você vê que o homem chega num terreno descampado, mas que tem grama, tem árvores, enfim, tem criação de Deus, ele pega, tira, né, capina, vamos dizer assim, aquele terreno, busca elementos já existentes e vai e faz um edifício. Ele transforma a cada momento a natureza. Ele transforma a cada momento aquilo que o Senhor fez. Você vê que nós temos túneis que foram feitos pelo homem. É uma modificação. Então o homem foi criado para se assenhorar dessas coisas que Deus fez. Tá? Amém? Amém. Vamos passar agora para o tópico Deus, que é a natureza do homem. Se tiver com dúvida, escreva. E vamos depois, domingo que vem, dialogar com relação a isso, tá? Amém? Diz assim: o patriarca Jó parece ter sido o primeiro dos homens mencionado na Bíblia a interrogar acerca do homem. Foi ele quem perguntou a Deus: que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova. Está em Jó 7, 17 e 18. É bom depois você voltar e dar uma olhadinha na sua Bíblia, conferir, para ver se é isso mesmo. Continuemos. Depois foi a vez do salmista indagar: que é o homem que dele te lembres? Está no Salmo 8, verso, e não versículo, verso 4. Por que verso? Porque os salmos são músicas. Todos os 150 salmos são músicas que louvam a Deus. Tá? Amém. Vamos lá. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. Está no Salmo 144, 3. Se quisermos conhecer o homem, temos de ir além do que ensina a filosofia e as demais ciências humanas. Temos que tomar posse das Escrituras, pois só elas respondem satisfatoriamente a toda e qualquer indagação quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro do homem. Não adianta você buscar resposta, indagações à filosofia. A filosofia não vai te ensinar com exatidão o que Deus separou para o homem. Somente a Bíblia, a palavra dele, o nosso manual de regra e de fé e prática, é quem vai nos ensinar essas coisas, tá? Quando você quiser saber sobre o homem, busque o manual. Nós temos o manual. Deus deu a Bíblia como manual de regra e prática para nós. Está tudo ali o que você precisa saber. Tudo. Basta você ter um pouquinho de indagação e Deus vai te responder. Vamos lá, continuemos. O espírito do homem. Em geral, os escritores bíblicos, especialmente dos Antigo Testamento, não se preocuparam em distinguir o espírito da alma ou vice-versa. A distinção entre espírito e alma é decorrente da revelação progressiva de Deus no Novo Testamento. Por esta razão, hoje sabemos, por exemplo, que Deus é o Criador do espírito humano e Ele o fez de forma individual. Entendeu? Cada pessoa tem o seu espírito. Ele habita na parte interior da natureza do homem e é capaz de renovação e desenvolvimento. O espírito é a sede da imagem de Deus no homem
imagem perdida com a queda, mas que pôde ser restabelecida por Cristo Jesus, como diz 1 Coríntios 15, 49. Tá? Ou seja, Deus criou o espírito do homem, que fica lá no interior do homem. É o espírito que nos liga a Deus. Está entendendo bem? É o espírito que nos liga a Deus. E quando você caiu, esse espírito perdeu essa imagem, essa semelhança. Mas o Senhor Jesus Cristo pôde restabelecer o nosso espírito. Tá? Amém. B. O espírito é o âmago e a fonte da vida humana, enquanto a alma possui essa vida de dar expressão por meio do corpo. Tá? Entendeu bem? Vamos lá voltar. O espírito é o âmago e a fonte da vida humana. A alma possui essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. Ou seja, são os nossos desejos, as nossas paixões são regidas pela alma, não pelo espírito. É uma pergunta. O nosso espírito, ele tem controle sobre essas nossas decisões da alma e pode impedir? Seria o quê? O arrependimento, é isso? Não sei. Veja bem, o homem tem livre-arbítrio. Deus nos dotou de livre-arbítrio. E quando você usa o seu livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, é você que está usando o teu espírito. Porque Paulo diz que o espírito luta contra a carne, ou seja, a alma. E a palavra do Senhor diz que o homem, desde menino, o coração dele tende para o mal. Na realidade, quem nos permite não fazer muitas coisas mais, tá? É o Espírito Santo, que nos rege, que nos ensina, que nos corrige. Tá? E o Espírito, nosso Espírito, se entristece. Porque é Ele quem nos liga a Deus. Já a alma não. Ela é o nosso desejo, a paixão, a vontade. Deu para entender isso? Tá? Amém? Amém. Então vamos lá. A alma sobrevive à morte porque o espírito adota de capacidade. Por isso, alma e espírito são inseparáveis. Agora, tá? Porque na morte, a Bíblia diz que o corpo vai para o pó. Então a alma, para Onde os pertence. desejos, para tudo, fica só espírito. Preste bem atenção. O corpo vai para o pó. O espírito que liga a Deus, volta a Deus que o deu. E a nossa alma, que é sarx, essa palavra alma, vem do grego, quer dizer sarx, é o desejo, a paixão, a tua vontade, aquilo que você faz, aquilo que você faz no teu pensamento, e faz. E o espírito não tem controle O espírito sobre esses não, desejos? porque você tem o livre-arbítrio. Tá. Você usa o seu livre-arbítrio e faz. Quando o teu desejo, a tua vontade é fazer a vontade de Deus, é o teu espírito que está sobressaindo sobre a tua alma, sobre o teu desejo, sobre a tua paixão. Certo. Amém? Amém. Vamos lá. C. O espírito humano distingue o homem das demais coisas criadas. Por exemplo, os irracionais possuem vida comum. Está em Gênesis 1, 2. Mas não possuem espírito. Vou voltar. O espírito humano distingue o homem das demais coisas criadas. Por exemplo, os irracionais possuem vida comum, ou seja, uma alma que lhe dá um pouco de raciocínio, se é que eu posso dizer assim. Tá? Eu não creio, eu particularmente, eu não creio que um animal como você vê um leão caçando, ele se abaixar, ele olhar, ficar de tocaia, caçar em bando, que não haja nele algum pensamento. Eu não creio. Eu creio que há. Se já prepara, já tocaia, já sabe o que vai fazer, há pensamento. Mas alguns dizem que isso não seria bem um pensamento, seria mais um Instinto. instinto.
Já é aquilo ali, aquela raça Já faz seria aquilo feito. ali sempre. Eu não creio bem assim, isso aí, eu não sei, Deus vai tirar essa minha dúvida quando eu estiver com Ele. Hoje, eu ainda não sei, eu não posso dizer, mas eu penso assim. Eu acho que eles têm sim alguma vontade de fazer o que o instinto dá. Tá? Mas eu acho que eles usam da maneira. Você vê hoje, certo tipo de símio, de macacos, fazendo ferramentas para poder caçar. E aquele cachorro que está pegando dinheiro para... Pois é, a gente viu um vídeo que tem um cachorro lá na China que tem aquelas barraquinhas de comida. Aí ele chega numa daquela barraquinha, olha o dono, bate nele com o focinho e fica olhando. O dono já conhece ele, já sabe. Ele dá para ele $1, bota na boca do cachorro, ele sai numa outra barraca, entrega o dólar, o dono também já sabe, pega o dólar, dá comida e ele vai e come. Quando ele sente fome, ele vai de novo a outro e pega. Quer dizer, todos eles já conhecem aquele animal ali. Sempre paga para ele, né? Sempre algum paga e sabe que vai ficar ali mesmo. Uhum. Porque ele não vai rasgar, não vai fazer, ele vai exatamente usar para a sua alimentação. Pergunto eu, será que você é um ser totalmente irracional? Enfim, mas isso aí... Ainda bem que ainda não pensou em saltar banco. Oh, meu Deus. Vamos lá. D. O Espírito é o canal através do qual o homem pode conhecer a Deus e as coisas inerentes ao seu reino. O Espírito do homem, quando se torna morada do Espírito Santo, torna-se também centro de adoração, oração, cântico, bênção e de serviço. Tudo isso em relação a Deus. Ou seja, o nosso espírito é quem nos liga a Deus. É quem nos dá a certeza que nós temos alguém superior, um ser de amor. É esse espírito que nos leva a ter esse sentimento, a ter esse temor, a ter essa reverência. Se nesse momento você está com vontade de orar, é o teu espírito que te liga a Deus que te leva a isso. Se nesse momento você está prestando atenção, está se indagando naquilo que nós estamos lendo, é teu espírito que está te instigando. Porque ele quer te ligar ao Deus que te criou, que me criou, que nos criou a todos, a tudo, melhor dizendo. Amém? Amém. Vamos lá. 2.2 diz assim, a alma do homem. A alma é uma entidade espiritual, incorpórea, que pode existir dentro de um corpo ou fora dele. Deu para entender? Amém. De novo, a alma é uma entidade espiritual, incorpórea, ou seja, não tem corpo, que pode existir dentro de um corpo ou fora dele. Quer dizer, A alma... Só pensamento, né? Só o É. raciocínio. A alma é um espírito que habita um corpo ou nele tem estado, como as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Está em Apocalipse 6:9. Tá? Então a alma há inclusive alguns, baseado no que Salomão escreveu, que diz que há um cordão de prata que liga a nossa alma ao corpo. E segundo alguns, à noite quando nós dormimos, este cordão, né, liga a alma que vai vaguear. Vai ficar vagando, olhando, observando. E alguns até acham que talvez o sonho seja derivado disso. Os sonhos? E até pensam que se esse cordão invisível quebrar, o homem vai morrer. Por isso que muitas vezes, segundo alguns, não sou eu que estou dizendo, são alguns teólogos, dizem que muitos morrem à noite. Deita, morre, assim, se olhar, morreu.
seria esse vaguear da alma, no qual esse cordão de prata que a Bíblia tem, você não sabe onde está? Eu agora também não sei, mas eu vou te falar. Domingo que vem eu te falo onde está, tá? Então, Cordão de prata. o cordão de prata, Eu já li. então ele diz que esse cordão, quando quebra, pode ser que daí advenha a morte. Tá? Mas isso aí, gente, não está na Bíblia, não. Isso aí é inquirir, o homem pensar, o homem falar, tá? O cordão de prata está assim, que nos liga a alma ao nosso corpo. Mas com relação a sair, quebrar e morrer, não é não. Tá? Só estou comentando com relação a alguns teólogos que falam sobre isso, tá? Alguns estudos, tá? Amém? Vamos lá. O corpo do homem, é o 2.3. Das três entidades que formam o homem, o corpo é aquela sobre a qual a Bíblia menos fala. Contudo, à luz daquilo que a Bíblia apresenta, o que se sabe é que o corpo humano é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do Espírito. Ele é o meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo visível e material. O corpo é o órgão dos sentidos e o elo que une o Espírito ao universo material. Pelo corpo, o homem pode ver, o homem pode sentir e apalpar o que está ao seu redor. As impressões vêm do exterior pelo corpo. Porém, elas só têm significado quando reconhecidas e atendidas pelo espírito. Diz que os animais, o cão, por exemplo, possuem visão, mas não pode distinguir a cada instante as cores que estão à sua frente em virtude de faltar-lhe o espírito. Ou seja, o que nos leva a distinguir as coisas não é a alma, não é o corpo, é o espírito. Como o animal, o cão, por exemplo, não tem o espírito, ele não consegue reconhecer cores, segundo alguns historiadores, tá? Segundo alguns estudiosos. Vamos lá. A consciência própria, a direção própria, o poder de pensar, querer e amar pertence exclusivamente ao espírito. Diante disto, se entende que o espírito é o agente, enquanto o corpo é a agência. Deu para entender isso? Diante disto, se entende que o espírito é o agente, enquanto o corpo é a agência. A Bíblia usa alguns nomes para figurar o corpo do homem quanto à transitoriedade da sua existência e posição que ocupa no plano eterno de Deus. Vejamos, por exemplo, ela chama casa ou tabernáculo. Tá? Tabernáculo ou casa é lugar aonde alguém habita. O nosso corpo é a casa ou tabernáculo que o Espírito habita. Tá? Então ele é o receptáculo do Espírito, o nosso corpo. Também é chamado como templo, em 1 Coríntios 6,19. Tá? Ficou bem com relação ao Espírito? Qualquer dúvida, falem comigo, tá? Vamos lá, 2.4. A glória futura do corpo. A crença na ressurreição do corpo, como meio de glorificação do mesmo, é tão antiga quanto a crença em Deus no Antigo Testamento. No livro de Jó, segundo alguns estudiosos, o mais antigo da Bíblia, encontramos o patriarca dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Está em Jó 19, 25 a 27. Ou seja, é crido que o nosso corpo vai ressurgir. Pastor, como? Sinceramente, eu não tenho essa percepção ainda. Mas o que diz é o seguinte: o corpo vai ao pó. E lá, nos últimos dias,
ele há de ressurgir. E nós veremos a Deus com o nosso corpo. Como será? Eu ainda não posso te falar, eu não sei, sinceramente. Amém? Amém. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo salienta que o ensino que, mediante a ressurreição do corpo, a morte será destruída. B, receberemos um corpo celestial e glorioso. Esse corpo não será mais dessa maneira, esse corpo terreno, mas diferente. Como? Nós não sabemos. Algo que a gente não conhece. Não conhecemos. Tá? C, receberemos um corpo não mais sujeito à corrupção. Essa corrupção quer dizer com relação a doenças, a morte. Esse corpo será algo que não irá pegar doenças. D, ressuscitaremos em poder. Traremos a imagem do celestial, ou seja, será totalmente diferente esse corpo. E ela diz o seguinte, seremos revestidos de imortalidade, o corpo não mais morrerá. Sim. Tá? Aí Porque a Bíblia diz... aqui embaixo? Isso, Ou aí não? não está, aí já é outro estudo. Isso após a ressurreição. Aí já é outro estudo. Ainda na expectativa da ressurreição do corpo, escreveu o apóstolo João, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que devemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Está em 1 de João 3:2. Tá? Então, queridos, há uma glória futura para o nosso corpo. Esse corpo que hoje é um receptáculo do Espírito Santo, do Espírito nosso, ele vai ser corrompido, vai para o chão. Mas Deus vai ressuscitar esse corpo em glória. Tá? Será um corpo diferente. Um corpo que não vai mais ser corrompido. Você não terá mais doenças. Eu não sei, provavelmente até a nossa mente, com certeza, não será corrompida. Nós não teremos mais olhar para uma pessoa com raiva. Isso não existirá mais. Isso acabará. Eis que tudo se fez novo, é o que diz a palavra de Deus. Eu creio assim. Amém? Amém. Terceiro, o homem, imagem e semelhança de Deus. Olhe muito para lá que eu estou vendo o relógio. Até a hora que nós vamos exatamente 50 minutos. Para que possa dar tempo, né, de 10 para as 7 a gente parar, para que você tome um café, alguma coisa, e 7 horas você possa assistir de novo. Vai o banheiro, lavar as mãos, passar álcool Amém? gel. Vai a mão, lavar as mãos, passar álcool gel, tomar água, que é bom, tá? Mas vamos lá. Só não tem o cafezinho do pastor. Não vai ter na igreja, sempre que quem não sabe, lá na igreja eu faço o café, eu sirvo o café, tá, para as pessoas, e todos nós bebemos o café, e segundo diz, eu faço café muito bom. Na minha casa também sou que faço café. Mas vamos lá. Havendo criado todas as coisas de acordo com a sua vontade, e pelo poder da sua palavra, no 6º dia da semana da recriação, Deus formou o homem. Imagem e semelhança sua, o criou. Vamos lá. Homem, uma definição. Vamos voltar aqui. Olha só. Interessante o que ele diz, olha. Havendo criado todas as coisas de acordo com a sua vontade, e pelo poder da sua palavra, no 6º dia da semana da recriação. Por que ele diz recriação? Deus criou o homem. Ou melhor, Deus formou o homem. A sua imagem e semelhança. Alguém pode dizer? Seria porque a terra era sem forma e vazia. Não. Será que teria havido alguma outra Não. peste? Olha só. Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Né? Isso aqui Recriar, sei lá, eu a gente tá quase respondo. acabando de novo. Eu respondo para vocês. Me dá aqui alguma coisa que eu vou escrever aqui para eu responder na semana que vem. Senão eu esqueço. A minha cabeça, deixa eu pegar aqui. Sei lá, de repente ela acabou por uma praga, algum coronavírus. Vamos lá. De acordo com a semana da recriação. Está aqui.
Essa aí, querida. Que agora foi fácil, sei lá. Guilherme. Foi fácil até responder. Guilherme, essa aí vai te deixar de cabelo em pé, Guilherme. Recriação. Vamos ver. Isso aí ficou para semana que vem. Mas vamos lá. O homem, o 3.1 diz assim: homem, uma definição de homem. A Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está em Gênesis 2,7. Homem vem do latim homo, palavra que, segundo a opinião de alguns filósofos, vem de humus, que é igual a terra. No hebraico, língua original do Antigo Testamento, é Adam. Nome dado ao primeiro homem, Adão, é traduzido por aquele que vem da Adamar, ou seja, da terra. Esta interpretação deve ser aceita, principalmente quando analisada à luz do que Deus disse na frase proferida em virtude da queda do homem. Ele diz assim: tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Palavras do Senhor. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Tá? 3.2. Homem, imagem de Deus. O termo imagem de Deus, relacionado ao homem, fala da indelével constituição do homem como um ser racional, moralmente responsável por seus atos. Fala da indelével constituição. Você não pode dizer muito bem, tá? É uma coisa feita que não dá nem como você distinguir, não dá nem como você falar, você descrever, tá? Vamos lá. A imagem natural de Deus gravada no homem consiste em parte dos seguintes elementos: o poder do movimento próprio e consciente, a razão, a vontade e a liberdade. Essa é a imagem que nós temos de Deus. É exatamente o nosso movimento próprio. Nós nos inventamos daquilo que nós decidimos. Hoje nós estamos em quarentena. Eu posso decidir se eu vou quebrar essa quarentena e vou sair. Tá? Deus faz o que Ele quer. Ninguém manda em Deus. E Deus nos deu também esse livre-arbítrio, tá? Para nós usarmos. Deu consciência. O meu consciente vai me dizer se eu estou fazendo algo certo ou errado. Tá? Deus faz as coisas conscientemente. Nós também. A razão, ou seja, o pensamento, nós temos. Deus também tem. A vontade, tá? A vontade que nós fazemos, somos nós que queremos, somos nós que criamos. E nós temos essa liberdade. Tá? Nesse particular, é bom que se diga algo quanto à distinção entre os homens e os animais. Tá? O primeiro ponto que serve de distinção entre o homem como imagem de Deus e os animais irracionais é a consciência própria. Vamos lá. O homem tem dom de fixar em si mesmo os pensamentos. E isto o faz consciente da sua própria personalidade. Tá? Vou repetir. O homem tem o dom de fixar em si mesmo o pensamento. Eu fixo. Tá? Eu penso. Tá? Penso, logo existo. Tá? Isso nos faz consciente da minha personalidade. Deu para entender isso? Amém. A faculdade que ele tem de proferir o pronome eu, abre um abismo intransponível entre ele e os animais. O animal não tem essa capacidade de ser único. Nenhum animal jamais pronunciou eu. E a razão é que eles não têm consciência própria. Está no esboço de Teologia Sistemática, um livro, tá? De Abel Langston. Como imagem de Deus,
que o homem é, ele antes se distingue dos irracionais. A. Pelo poder de pensar em coisas abstratas. B. Pela lei moral que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição maior. Vamos lá. Pelo poder de pensar, voltando ao A, pelo poder de pensar em coisas abstratas. Coisas que você pensa, você cria, você traz à sua mente, à sua memória. Nesse momento, eu posso estar reunido com todos vocês, inclusive com a minha irmã que mora lá em Niterói. Nesse momento, eu posso estar reunido com o meu amigo Claudemar, que mora lá em Bossesso. Eu posso estar reunido, é com uma coisa abstrata, mas eu posso. A minha mente me leva a isso. Eu tenho esse poder. O animal não tem. Tá? Pela lei moral que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição maior. Todos nós queremos ser pessoas melhores naquilo que fazemos. É o nosso espírito que nos leva a fazer isso, tá? O meu alvo. Qual é o meu alvo? É ser salvo. Viver no tempo e na eternidade. D. Pela natureza religiosa que em potencial existe em cada ser humano. O que nos distingue do animal é esse. Você agora, nesse momento aí, pode deliberar na sua mente, se ajoelhar e orar. Ninguém nunca viu um animal orando. O animal não tem o espírito que o liga a Deus. Falta nele esse ser. Tá? Também pela consciência da intensidade da vida humana. Eu sei que nós temos uma vida intensa, ou seja, ela é muito intensa, mas também ela é efêmera. Com relação ao tempo é efêmera, nós vivemos muito pouco. O homem não foi criado para viver 70, 80 anos. Haja vista que houveram homens na história, na Bíblia, que viveram muitos anos. Viveram muita coisa. E nós temos essa consciência que nós somos culpados por essa diminuição da nossa existência aqui na Terra. F. Pela multiplicidade das atividades humanas que conjuntas visam o bem comum daqueles que as envolvem. Ou seja, o trabalho, você aí, meu irmão, todos vocês, toda a minha irmã, nós trabalhamos para o bem comum da nossa família, dos nossos familiares, para o nosso bem também. Todos nós queremos buscar vida melhor para os filhos, para os pais, para aqueles que nos cercam. É isso que nos leva a ter uma vida múltipla em atividade, buscando um bem comum. Amém? Amém. Queridos, são exatamente, faltam 10 minutos para as 7. Nesse momento nós paramos. Semana que vem nós iremos continuar do ponto 3.3. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar pensando nisso que foi. Passe mais esse estudo, aprenda mais, leia mais, busque a Bíblia. Você está em casa mesmo, você está em quarentena. Gaste seu tempo ouvindo o que esse velho aqui está te falando. Que mais tenha tempo, né? Analise o que eu estou falando, vá buscar. Fale sempre, em nome de Jesus. Eu vou orar agora pela sua vida e pela nossa vida. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vida. A nossa vida é tua, Senhor. Tu nos deu. E podes tomar quando quiseres, nós não podemos fazer nada. Mas, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. E nos dá, Senhor, condições de viver a vida segundo o Senhor planejou para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, aprender contigo. Em nome de Jesus. Amém.